há elementos que não são seres humanos, há elementos que são zumbis, híbridos. Sabe o que é híbrido? Híbrido é uma pessoa metade humano e metade animal. Isso é um híbrido. Entenderam? Que eles se alimentam de adrenocromo, que eles são antropófagos, eles comem barata, percevejo, cachorro, lacraia, eles comem tudo que rasteja e cru. Isso é um híbrido. E você vê pela textura física que é um ser humano. E você diz, não acredito que esse sujeito esteja comendo isso. Na tua cara, você está vendo o sujeito comer. Humano, gente humana, a mordida, arrancando um pedaço e comendo. Entenderam? Vocês viram esses filmes que passam aí, que são zumbis, que comem gente? Bom, isso acontece. Isso foi descoberto nos túneis. Então não pode ser feito, não pode ser feito sem possibilidade de sobreviver. Não tem como você botar esses sujeitos híbridos dentro de presídios, porque eles são antropófagos e eles vão acabar se comendo entre eles. Então é isso que está acontecendo e vocês não acreditam. E também eu não acreditei quando tive que intervir e vários juízes também não acreditaram, mas é o que está acontecendo. Então não pode ter sem possibilidade de poupar a vida desses híbridos. Eles são híbridos. Eles comem ser humano. Entenderam? Eles caracterizaram que estão vendendo órgãos para a OMS. Eles têm campo de concentração, mas é para processar carne humana. Eles estão processando carne humana como se fosse frigorífico. Nos campos de concentração da China. Eles estão comendo gente. Deu para entender? E aqui estes elementos que compõem a Corte do Supremo Tribunal Federal, que já foram descobertos, eles estão respondendo a crime. E eles estão procedendo a um problema que já na madrugada, a gente não dorme, nós não temos tempo de tomar um banho, de se alimentar, porque as coisas estão acontecendo rapidamente, porque eles estão desesperados. Então nós estamos pedindo que já haja uma situação a ser revelada pelas tropas internacionais para o Supremo Tribunal Militar, para proceder contra os elementos que se encontram no Supremo Tribunal Federal, que são espias e sabotadores que estão tomando posse do Brasil por eles mesmos. Eles estão querendo estabelecer aqui o judiciário a tomar conta dos governos e das prefeituras até 2026, que vai vir as tropas vão vir as tropas do Partido Comunista Chinês. Maiores informações entraremos em contato, ok? Ok, sim senhor. Bom, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Estamos juiz, corregedor, árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Estamos já
nas procedências e procedimentos logísticos de invasão, que será agora neste mês iniciante, e as tropas já se localizam, já estão todos posicionados, são mais de 2.000 integrantes da tropa, especialistas em atividades os melhores dentro dos Estados Unidos, e também as tropas do TIAR, da OTAN, todos já com atividade pré-determinada. Então vamos à informação aos juízes em campo e aos operadores especialistas em 60 agências de inteligência e o satélite. Denúncia já manifestada com provas, com atividade e com objeto do crime. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, membros da Corte que estão no Supremo Tribunal Federal e também membros do Tribunal Superior Eleitoral estão de fato, a agir à revelia e ilegalmente dentro do Ministério Público Eleitoral. É o objeto, fato real de denúncia, fato investigado com proclamas, com diretrizes, com ferramentas jurídicas que fazem membros da Corte do Pleno do Supremo Tribunal Federal e também membros do Tribunal Superior Eleitoral a agir à revelia e ilegalmente dentro do Ministério Público Eleitoral. Ação inócua, mas criminosa, já determinada que pode haver a atitude elaborada, porque o crime faculta o Supremo Tribunal de Justiça, como também as Forças Armadas, através do artigo 142, como também ao ministro de Justiça e de Segurança Pública, a evocar o crime contra a Lei de Segurança Nacional de elementos espias, sabotadores, membros do Cartel dos Soles, membros do Foro de São Paulo, que foram arregimentados através da aprovação de partidos políticos que fazem parte da nova ordem mundial estabelecida pela ONU, estabelecida pela OMS, estabelecida pela OEA, que foram arregimentados por fundos bancários internacionais em 180 países, que são todos orquestrados e bancados pela Open Society Foundation do senhor George Schwartz ou George Soros. E ele também trabalha com um regimento de políticos em todo o planeta que são pagos pelos Rockfield, pelos Rockefeller, pelos indivíduos que compõem a sociedade secreta do Gemelati ou da Capa Escura. Então a Operação Storm já os identificou e já tem mandados internacionais, mas não podemos permitir que haja um crime, e o crime já está em curso, a revelia. Eles estão a agir à revelia e ilegalmente dentro
tem elementos da Corte, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, tem elementos do Tribunal Superior Eleitoral a agir à revelia e ilegalmente dentro do Ministério Público Eleitoral. Há crime documentado, já com os auxiliares, juízes auxiliares, estão todos debruçados lá, com áudio e vídeo, tudo já documentado, tudo já que faz parte de inquérito internacional, mas que vai se tomar uma atitude totalmente inócua, que é um crime e que não pode prosseguir. Então, o ministro da Justiça, que está tomando conta deste crime que foi elaborado por elementos que ocupam o Senado Federal, que tem o cargo de senador, também elementos que têm o cargo de deputados federais, que operam dentro das dependências e dos computadores da Câmara de Deputados, e também elementos que fazem parte do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também elementos que fazem parte da Corte do Tribunal Superior Eleitoral, que estão a agir à revelia e ilegalmente, né, dentro do Ministério Público Eleitoral. Atitudes inócuas, sem valor nenhum, processadas, forjadas por estes elementos espias e sabotadores da Lei de Estado da República Federativa do Brasil. Criaram um crime jurídico, um crime que é com a pena de Estado, que é a pena capital, a pena de fuzilamento, ou eles podem confessar o seu crime ao Tribunal Internacional de Nova York. E certamente eles têm essas opções. Mas o crime já está legalmente processado, porque eles não perdem tempo, eles trabalharam durante a madrugada, estão trabalhando agora. São juízes auxiliares, que já estão todos identificados, que trabalham para como se chama, cartórios dos membros do Supremo Tribunal Federal, elementos, e também elementos do Tribunal Superior Eleitoral, que também tem os seus juízes auxiliares, que a agir à revelia ilegalmente dentro do Ministério Público Eleitoral. Tudo isto já documentado. Então, isto legitima a intervenção do Supremo Tribunal Militar na voz de captura destes elementos que projetaram esta trama inconstitucional e dentro de uma revelia já identificada de partidos políticos que são agentes espias e sabotadores a mando da China, que já está declarada a guerra contra a China de 120 países. Eles querem se ressarcir do crime de envenenamento do planeta, crime de genocídio, que foi praticado em vários estados e também no Brasil, para fazer a invasão. Então, isso tudo já é fato, ato e circunstância de crime, que a pena é capital, pena de fuzilamento, por crime contra a soberania da República Federativa do Brasil ao Poder Executivo, feito por tropas, por mercenários, identificados como partidos políticos de esquerda, e também outros partidos políticos que fazem parte da trama, que eles têm muito a responder às autoridades, e que não há forma de retroceder,
porque é um crime contumaz, ele está sendo levado. Então nós temos os partidos denunciados dentro da trama: o PT, o PSOL, o PDT, o PSL, o PRB, o DEM, o PCdoB, o PR, o Podemos, o Solidariedade, o PP, o PROS, o PSDB, o MDB, Rede, Avante e PSC. Esses partidos estão documentados, já a denúncia, crimes, já está formatada. Cabe a eles agora, de imediato, remir a sua posição, fazer remissão do crime através do seu confesso depoimento de remissão a crime contra o executivo. Então, eles devem procurar a SEBIN e fazer um relatório de punho desse presidente, né, do PT, presidente do PSOL, presidente do PDT, presidente do PSL, presidente do PRB, presidente do DEM, presidente do PCdoB, presidente do PR, presidente do Podemos, presidente do Solidariedade, presidente do PP, presidente do PROS, presidente do PSDB, presidente do MDB, presidente da Rede, presidente do Avante e presidente do PSC. Os presidentes desses partidos, eles têm que fazer uma declaração de remissão ao crime contra a Lei de Segurança Nacional, a querer sabotar, através de espionagem, a força já descoberta, que faz parte da ONU, que também coaptou a ONU, coaptou o presidente da ONU, coaptou a OMS, coaptou o presidente da OMS, coaptou os integrantes da OEA, coaptou, são todos coaptados com vastas informações, com vastos recibos, provas, que já os identificaram, e todos eles fazem parte de várias facções e de várias articulações geopolíticas, que todos eles se uniram para tomar conta do planeta. E estes são conhecidos como Foro de São Paulo, como facção Orcrim, como facção Omertá, como facção Máfia, como pendrive da Odebrecht, como membros da máfia da Jassara, que é uma máfia que saiu da Rússia, que foi banida pelo Putin. O Putin mandou todo mundo embora, eles fugiram e eles estão operando na China, operando no Japão, operando na Coreia do Norte e operando aqui no Brasil. E eles têm por tarefa de queima de arquivo de todos os elementos que eles prometeram, que o Partido Comunista Chinês fez contrato com governadores, prefeitos, senadores, deputados federais, que se logo completaram através de documentação, através de dinheiro pago. Já entrou na conta parte desse dinheiro para alguns. E eles agora estão querendo fazer queima de arquivo através da máfia Jassara, que são elementos que têm a tarefa de eliminar, porque eles não querem responder a estes crimes, que são crimes com vasta prova. Então, tudo isto já está visto, já está descoberto, e que esses homens não param, eles já estão procedendo. E o que eles querem fazer? Eles já regimentaram as vacâncias que compõem a presidência do PT, do PSOL, do PDT, do PSL, do PRB, do DEM, do PCdoB, do PR, do Podemos, do Solidariedade, do PP, do PROS, do PSDB, do MDB, do Rede, do Avante e do PSC. Então, eles estão querendo colocar outros presidentes desses partidos
para que tudo continue. Então, eles estão, vamos dizer, não é postergando, eles estão cheios de pepino, imagina, eles estão combatendo Hong Kong, combatendo as províncias dentro da própria China, combatendo vários outros países que estão querendo combater a China, a Índia, enfim, eles estão cheios de pepinos, com vários submarinos nucleares apontados para eles, e eles estão já considerando a guerra inevitável, e já os diplomatas da China estão saindo de todos os países que têm reivindicação jurídica com a averbação no Tribunal Penal Internacional por crime de genocídio. E o que traz aqui o Tribunal Penal Internacional e também a Suprema Corte Mundial de Haia é o procedimento que quiseram fazer a cama de gato para o ministro do Banco Central do Brasil. Então, o crime perpetuado por estes elementos é roubar o tesouro, roubar o dinheiro do Tesouro Federal da República Federativa do Brasil. E isso é fato comprovado na PEC número 10. Também estabelecer, como foi projetado pelo Foro de São Paulo, que o Judiciário, a Suprema Corte, toma conta dos 27 estados e das prefeituras. Isso já é uma ordem dada pelo Foro de São Paulo a todos os países componentes. Então, a Venezuela já realizou isso, colocou a Suprema Corte a administrar o país, destituindo Juan Guaidó, e eles também estabeleceram isso para o Brasil, e estabeleceram também para outros países lá fora, que a Suprema Corte está já determinando o Judiciário tomar posse destes processos vindouros de denúncias contra a nova ordem mundial estabelecida pela China, pela ONU, pelos jesuítas, pelo Foro de São Paulo e pela máfia Jassara. Tudo descoberto, tudo já com vasta prova, com procedimentos. Então, o mundo certamente não vai ser o mesmo depois da pandemia, porque o que está sendo elaborado é que todo papel moeda circulante no planeta tem que ter lastro ouro. Não é mais uma promissória a ser paga e a ser trocada pelos bancos centrais. Agora toda moeda tem que ter lastro ouro. Como a China quer impor o renminbi, que é uma moeda conhecida como Bitcoin, que esse renminbi eles estão querendo transacionar no lugar do papel moeda com lastro ouro. E eles estão querendo impor isso. Então eles disseram para o Dória, disseram para todos os prefeitos e governadores que eles iam ser pagos com essa moeda. E eles estão desesperados, porque se eles não atenderem, eles todos vão morrer pela máfia da Jassara. Então nós temos que proteger a estes elementos que são espias e traidores da pátria, e também temos que proteger o território da República Federativa do Brasil, porque a invasão começou por parte dos governadores que não são brasileiros, eles trabalham como espias e sabotadores à força estrangeira do Partido Comunista Chinês. E isso tudo foi descoberto no planeta, todo mundo já saiu às ruas, todo mundo está trabalhando, todo mundo quer trabalhar, e eles começaram a criar cortinas nos Estados Unidos. Os elementos que fazem parte desta trama mataram gente inocente, colocando a opinião pública contra o presidente da República de lá, o senhor Trump, mas tudo isso já foi descoberto, as pessoas não são idiotas, não são burras. Então, os manifestantes que estão a reivindicar que houve um crime
crime de ódio contra a raça negra, criou um problema que eles não conseguem alavancar no planeta, porque o planeta está sabendo já o que está acontecendo. Eles estão utilizando isso para querer tumultuar e querer processar. Então agora ninguém mais fala do Covid na televisão, no CNN e também na Rede Globo, porque eles estão querendo fazer um problema local de racismo. Entende? Ou seja, eles são realmente terroristas que, quando disseram a ordem é não ter prisioneiros, eu falei, mas me diga uma coisa, por que não ter prisioneiros? Se o sujeito quer se entregar? Não. Há elementos que não são seres humanos. Há elementos que são zumbis, híbridos. Sabe o que é híbrido? Híbrido é uma pessoa metade humano e metade animal. Isso é um híbrido. Entenderam? Que eles se alimentam de adrenocromo, que eles são antropófagos, eles comem barata, percevejo, cachorro, lacraia, eles comem tudo que rasteja e cru. Isso é um híbrido. E você vê pela textura física que é um ser humano. E você diz, não acredito que esse sujeito esteja comendo isso. Na tua cara. Você está vendo o sujeito comer. Humano, gente humana. A mordida, arrancando um pedaço e comendo. Entenderam? Vocês viram esses filmes que passam aí, que são zumbis, que comem gente? Bom, isso acontece. Isso foi descoberto nos túneis. Então não pode ser feito... não pode ser feito sem possibilidade de sobreviver. Não tem como você botar esses sujeitos híbridos dentro de presídios, porque eles são antropófagos e eles vão acabar se comendo entre eles. Então é isso que está acontecendo e vocês não acreditam. E também eu não acreditei quando tive que intervir e vários juízes também não acreditaram, mas é o que está acontecendo. Então não pode ter sem possibilidade de poupar a vida desses híbridos. Eles são híbridos. Eles comem ser humano. Entenderam? Eles caracterizaram que estão vendendo órgãos para a OMS, eles têm campo de concentração, mas é para processar carne humana. Eles estão processando carne humana como se fosse frigorífico, nos campos de concentração da China. Eles estão comendo gente. Deu para entender? E aqui estes elementos que compõem a Corte do Supremo Tribunal Federal, que já foram descobertos, eles estão respondendo a crime. E eles estão procedendo a um problema que já na madrugada a gente não dorme, nós não temos tempo de tomar um banho, de se alimentar, porque as coisas estão acontecendo rapidamente, porque eles estão desesperados. Então nós estamos pedindo que já haja uma situação a ser revelada pelas tropas internacionais para o Supremo Tribunal Militar, para proceder contra os elementos que se encontram no Supremo Tribunal Federal, que são espias e sabotadores que estão tomando posse do Brasil por eles mesmos. Eles estão querendo estabelecer aqui o judiciário a tomar conta dos governos e das prefeituras até 2026, que vai vir as tropas do Partido Comunista Chinês. Maiores informações entraremos em contato
ok?